E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais um exercício de hidrologia. Vamos lá? Olha, o que a gente tem aqui nesse exercício? Nós temos um rio que teve sua vazão medida na seção transversal a seguir. Olha aqui o perfil do rio. Aqui nós temos o rio e aqui é o perfil transversal desse rio. E aqui nós temos todas as cotas dele. O que ele está querendo saber nesse exercício? Foram realizadas 5 tomadas de velocidade com molinete, a profundidade de 60% da altura total. E foram observados esses dados aqui. Para cada ponto, nós tivemos uma velocidade diferente. O que ele está querendo saber? Pelo método da meia seção, a vazão no curso d'água é... Então tá, o que a gente tem aqui basicamente é o seguinte, vamos imaginar que você tem um rio e eu quero saber qual vai ser a velocidade desse rio. E para detectar essa velocidade, eu utilizei o método do molinete. E aí, utilizando o método do molinete, fazendo as medidas, eu encontrei essas velocidades. E agora o que eu quero saber é, com essas velocidades que eu encontrei, qual seria a velocidade desse rio? Bora descobrir? Vamos. Então, o primeiro ponto, que talvez alguns de vocês estejam se perguntando, o que seria esse molinete? E para que ele serve? Olha, aqui a gente tem algumas imagens do que seria um molinete. Nós temos essa imagem aqui, essa imagem, essa imagem. Basicamente, gente, o molinete é um instrumento para medição de velocidade, né? Você vai utilizar esse molinete para medir a velocidade de um curso d'água. São pequenas hélices, aqui são pequenas hélices, que giram impulsionadas pela passagem de água, quando você coloca ele em contato com o rio. A relação entre a velocidade da água e a velocidade de rotação do molinete é dado pela equação do molinete. Essa equação do molinete vai depender do molinete que você comprou, e aí com essa equação você consegue colocar para aquela rotação que ele está tendo qual seria a sua velocidade. E essa equação, como eu acabei de falar, ela é fornecida pelo fabricante do instrumento que você colocou. E além disso, cada região do rio costuma ter uma velocidade diferente. E a velocidade costuma ser medida em 2 pontos do rio. Tudo bem? Pronto. Então, a gente já conseguiu entender aqui o que seria essa velocidade, que no geral, ele está medindo aqui a 60% da altura do rio, e com ela você consegue medir a velocidade em cada uma das seções transversais em que você faz essa medição. E agora, gente, que nós já temos aqui quais foram as velocidades medidas para cada um desses pontos aqui, o que eu quero saber é qual vai ser a velocidade desse rio. Bora ver? Então, vamos lá. Considera-se que a velocidade média medida na vertical é válida para uma área próxima. Então, por exemplo, eu medi essa velocidade aqui, essa área, essa região próxima a esse lugar que eu medi, provavelmente vai ter uma velocidade próxima a ela. Eu medi a velocidade nesse ponto, e aí eu posso falar que essa região aqui vai ter uma velocidade próxima a essa que eu medi. E assim sucessivamente. Então, quando eu faço essa medição, a gente pode considerar que essa região em torno desse ponto em que eu medi essa velocidade, eu vou ter uma velocidade próxima a essa que eu medi. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí pelo método da meia seção? Que, na verdade, isso... Aqui, só um minuto. O que a gente está querendo encontrar é, a partir dessas velocidades, a vazão. Desculpa que eu estava falando velocidade até agora, né? Então tá, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O que eu sei sobre vazão? Se eu te perguntasse qual que é a fórmula de vazão, o que você me diria? O clássico, né? Nós temos que a vazão é igual a velocidade vezes a área. A velocidade do fluido que passa por uma determinada área. Então, como eu sei que para cada um desses pontos aqui de medição, eu tenho uma região que é influenciada por essa velocidade,
O que eu vou ter que encontrar agora? Eu vou ter que encontrar qual que vai ser a área de cada uma dessas seções. E vocês vão ver que essa vai ser a parte mais difícil do nosso exercício, tudo bem? Então, vamos pensar aqui. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa região aqui de 1, eu vou chamar essa região aqui de 2 e vou chamar essa região aqui de 3. Tudo bem? E aí, o que eu tenho? Eu tenho algumas alturas, né? Ele já me deu algumas alturas. Eu sei que essa distância daqui até aqui é 2 metros, daqui até aqui é 2 metros, daqui até aqui é 2 metros, daqui até aqui é 2 metros. Perfeito? Perfeito. O que eu sei também, Launelli? Eu sei que essa altura aqui é 0,5 metros. Aqui é 0,5 metros. E daqui até aqui é 2 metros. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos aqui pensar em algumas coisas que a gente pode determinar aqui. Primeiro, vamos tentar encontrar essas alturas e pensar em uma forma de encontrar essas áreas. Porque pensa bem, aqui a gente tem um triângulo que a gente sabe encontrar a fórmula. Aqui a gente pode dividir essa figura 2 em dois trapézios. Mas aqui o que eu tenho? Eu tenho duas figuras aqui nessa região 1 e 3. Uma seria esse trapézio aqui e outra seria esse outro trapézio aqui. Então, a gente tem que encontrar todas essas dimensões para facilitar o cálculo dessa área. Então, vamos lá. Olha, se essa partezinha azul vale 0,5, se essa seçãozinha aqui, que está na metade da distância desse triângulo, eu posso dizer que essa seção vale 0,25, né? Vai estar aqui na metade e vai ter a metade do comprimento. E isso aqui, daqui até aqui, vale 1,5. Tudo bem? Perfeito. Agora que eu já fiz isso aí, que eu já sei essas dimensões, a gente pode encontrar essas áreas. O que a gente pode pensar? Nós podemos pensar que, com certeza, essa área 1 aqui é igual a essa área 3. E o que seria essa área 1? Essa área 1, a gente pode pensar no somatório de duas coisas. Vamos pensar o seguinte. Nós temos daqui até aqui, gente, daqui até aqui seria um triângulo, né? Daqui até aqui seria um triângulo com 2 metros, com 2 de base e meio de altura. Perfeito. Então, a área desse triângulo seria base vezes altura dividido por 2. E aí, eu vou subtrair desse triângulo esse pedaçozinho aqui da entrada. E aí, esse pedaçozinho que eu vou subtrair vai ficar a área da base 1 vezes a altura, que é 0,25, dividido por 2. E, Launelli, por que você fez isso? Eu fiz isso pelo seguinte, eu queria encontrar essa área desse trecho que vem daqui até aqui, que é um trapézio. E para eu encontrar essa área, fica muito mais fácil eu pensar que essa área seria isso tudo aqui, menos esse trecho que eu fiz aqui em azul, entenderam? Então, eu já encontrei aqui, agora, a área dessa partezinha aqui, tá bom? Eu já encontrei essa parte, que seria isso aqui. Agora, eu tenho que encontrar a área do trapézio que sobrou. A área desse trapézio aí que sobrou vai ser... Como é que eu encontro a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Então, vai ser base maior mais base menor
vezes a altura do trapézio dividido por 2. Fazendo isso tudo, nós vamos encontrar que essa área 1, que é igual à área 3, é 1,375. Pronto. Nós já encontramos essa parte. Agora, nós precisamos encontrar a área desse trapézio que está aqui no centro. A área desse trapézio que está aqui no centro, dessa área de influência aqui do centro, o que nós temos? Igual eu tinha falado antes, a gente pode considerar que essa região aqui é como se fosse dois trapézios, né? Esse trapézio, nós temos esse trapézio. Então, essa área 2 é como se fosse duas vezes a área de um mesmo trapézio. Então, como é que a gente vai fazer isso para encontrar essa área 2? A área dessa parte aqui do trapézio que eu coloquei em vermelha seria base menor do trapézio mais base maior vezes 1, que é a altura dele, dividido por 2. Então, eu encontrei essa área em vermelho. Como eu quero encontrar toda essa área de influência aqui que está em preto, basta multiplicar isso aqui por 2, que eu vou encontrar que essa área 2 é igual a 4 metros quadrados. Então, basicamente, o que a gente fez até aqui? Nós tínhamos aqui as seções, determinado pelas áreas de influência. Essas áreas de influência a gente colocou aqui como partindo aqui da metade da distância entre um ponto de medição e o outro. Entre um ponto de medição e o outro, aqui a metade da distância, a gente considerou como área de influência. Depois disso, nós tivemos que fazer aqui o cálculo dessas áreas, né? Que a gente colocou área de influência 1, área de influência 2, área de influência 3. E agora nós vamos fazer o cálculo das vazões. E aí você deve estar se perguntando, Launelli, por que você está desprezando esse pedacinho aqui? Esse pedaço aqui próximo da margem, a gente desconsidera porque ele é muito influenciado pela borda. Então, a gente desconsidera essas áreas aqui que estão na extremidade. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter velocidade 1 vezes área 1, que é 1,375, e a velocidade seria quanto? A velocidade seria aqui, ó, 0,4. 0,4, a velocidade na região 3 é 0,6, e a velocidade no ponto de medida 4 é 0,4. Então, vai ficar o quê? 0,4 vezes 1,375, 0,6 vezes 4 e 0,4 vezes 1,375. Então, isso aqui vai dar uma vazão de 3,5 metros cúbicos por segundo. Então, resumindo, o que a gente pode determinar? Nós temos aqui um eixo do rio. Esse eixo do rio, nós fizemos as medições no ponto 1, no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5. Em cada um desses pontos de medição, a gente pode considerar que a região em torno desses pontos é influenciado por essa velocidade. Aí, aqui, nós temos essa região 1 aqui, que a velocidade é 0, né? A gente desconsiderou a análise, e essa região aqui nós também desconsideramos a análise. Então, sobrou a região 2, sobrou a região 3 e sobrou a região 4. Sobrando essas regiões, o que nós fizemos? Nós encontramos as áreas de 2, nós encontramos as áreas de 3, e nós encontramos as áreas de 4. Como a gente sabe que vazão é igual velocidade vezes área, para a gente encontrar a vazão do rio, foi velocidade que foi medida em 2 vezes a área que foi medida em 2, mais velocidade que foi medida em 3 vezes a área 3, mais velocidade que foi medida em 4 vezes a área 4. Fazendo isso tudo, o que nós encontramos? Nós encontramos que a vazão do rio é 3,5 metros cúbicos por segundo. Então, qual que aqui, gente, nesse tipo de
exercício é a única parte um pouco mais difícil. A parte um pouco mais difícil é mais a parte de geometria para você encontrar cada uma dessas áreas. Depois que você encontrou cada uma dessas áreas, encontrar a vazão não tem nenhuma dificuldade, que seria apenas uma mera multiplicação. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, conseguido entender. Até a próxima. Tchau, tchau.